com alguns números, algumas imagens, que conforme o indivíduo vê, você consegue diferenciar, identificar algum tipo de deficiência da visão de cores. Então, os nossos cones, eles são de 3 tipos, né? Então, são o RGB, o Red, o Green e o Blue. Então, são os comprimentos de onda que eles vão conseguir identificar. Então, às vezes você tem alguma deficiência em algum cone desse daí, e aí o paciente vai ter uma deficiência naquele espectro de cores, tá? Então, isso a gente pode tentar identificar com um desses testes, é o teste de Shihara. Bom, aqui a tabela de Snellen, né? Então, uma tabela de Snellen modificada. Então, essa tabela aqui é muito útil para você fazer triagens na prática generalista, né? Em alguma escola, algum interior, você tem no seu consultório uma tabela dessa. Então, serve para você identificar casos que você tem que mandar para o oftalmologista obrigatoriamente e casos que, às vezes, o paciente está com alguma queixa que está enxergando, não está enxergando bem, mas na hora de fazer, testar as letras, ele consegue ver, que às vezes você pode ficar um pouco mais tranquilo, tá? Bom, então essa tabela às vezes você consegue achar nos sites de material do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, você consegue ter essas tabelas e você consegue reproduzir. Hoje em dia também tem alguns testes online, né, que se mostraram com a questão da pandemia, do Covid, da pessoa no consultório, que eles se mostraram assim semelhante ao teste com a tabela de Snellen feita no consultório. Se vocês procurarem também, vocês vão ver essas tabelas online, então às vezes você consegue realizar um teste desse com um paciente a identificar alguma deficiência visual. Então, quando que isso vai ser importante na identificação da deficiência visual? A gente considera um limiar de visão mais ou menos aceitável quando o paciente consegue ler o tamanho 40. Deve ser mais ou menos essa linha aqui. Então, a partir daí, a gente já considera que o paciente deve ser encaminhado para o oftalmologista. Ou se o paciente tiver alguma diferença muito grande de visão de um olho para o outro. Então, às vezes o paciente conseguiu ler um tamanho muito pequeno aqui com o olho, só que com o outro ele conseguiu ler aqui uma, duas, três linhas a mais. Então, essa diferença também ela significa que o paciente também deve ser avaliado por um oftalmologista. Bom, o que se baseia essa tabela aqui? Bom, essa tabela ela se baseia no ângulo mínimo de resolução espacial que a gente vai ter entre dois fotorreceptores. Então, esse ponto e esse ponto daqui, na distância que está estabelecida aqui nessa tabela, eles têm que conseguir ser visto, é uma diferença de resolução aqui, por um olho de uma pessoa normal. Nessa anotação, aqui do lado, que não dá para a gente ler, mas que tem nas tabelas, vem escrito aqui embaixo qual que é o tamanho da letra, né, a que distância que uma pessoa normal consegue ver esse tamanho dessa imagem. E aqui em cima no numerador vem escrito a distância a que essa tabela foi colocada. Então a gente subentende que a gente vai aplicar essa tabela como padrão para a gente poder comparar entre os consultórios, entre os pacientes, entre os estudos, que essa tabela está sendo analisada a 20 pés de distância. Então seria aqui o numerador 20. E aqui embaixo, provavelmente essa letra aqui é o tamanho 200, né? Não dá para a gente ler, pode ser o tamanho 200, pode ser o tamanho 400, tá? Então, se tiver o tamanho 200 aqui, anotado aqui embaixo, a gente vai dizer que uma pessoa que conseguiu ler só essa letra aqui é uma pessoa que conseguiu ler uma letra que uma pessoa normal conseguiria ver a uma distância de 200 pés. Ou seja, aquela pessoa naquela distância de 20 pés só conseguiu ler essa letra que uma pessoa de 200 pés conseguiu ler. Então, aqui, progressivamente, você vai diminuindo o tamanho até você chegar no 20/20, que deve ser essa linha bem aqui, ó, tá? Então, 20/20, que a pessoa conseguiu ler até aqui, tem que uma pessoa que está a uma distância de 20 pés, ela conseguiu ler um tamanho de letra que uma pessoa normalmente conseguiria ler a uma distância de 20 pés, tá? Então, essa é a nomenclatura que geralmente a gente utiliza. Isso pode ser convertido também em decimal, pode ser convertido também em metro. Tá? Então, você pode fazer a divisão aqui da fração, né? Por exemplo, 20/200 e dá 0,1 em decimal. Tá? Você pode anotar em metro que dá 6 metros, tá? 6/60, por exemplo. Então, essa nomenclatura vem escrito aqui do lado. Essas tabelas, elas vêm padronizadas para ser aplicada a uma determinada distância. Então, você pode aplicar essa tabela, por exemplo, a 6 metros, ou a 4 metros, ou até qualquer outra distância, desde que você faça a conversão
e adequação por meio de uma regra de 3 para que você consiga reproduzir esses dados. Bom, voltando só aqui na visão, que esqueci de falar para vocês, então sempre testar um olho separadamente do outro. Então você testa o olho direito, oclui o outro olho, depois você testa o outro olho e anota a visão de cada olho individualmente. E anotar se aquela medida da visão é feita com correção ou sem correção. Né? Se o paciente usa óculos, você faz com o óculos dele, com correção, e faz também sem correção. Bom, depois disso, você vai avaliar as pupilas. Né? Então, vê a forma delas, se elas estão redondinhas. Né? Então, pupilas irregulares, às vezes pode significar sequelas de adesões da íris em alguma estrutura ocular, no cristalino, né? Ou na córnea mesmo, formando as sinéquias. Ver se elas estão do mesmo tamanho, se elas estão isocóricas ou não, como a gente vê um exemplo aqui de uma anisocoria, e testar os reflexos fotomotor direto e consensual. Bom, com relação à motilidade ocular, então, principalmente no público infantil, é importante a gente avaliar, porque nesse grupo geralmente acontece os problemas que a gente pode tratar e que são, às vezes, assintomáticos. Às vezes a criança não tem nenhuma queixa, e se o desvio não for muito evidente, você não vai conseguir identificar. Semelhante ao que a gente apresentou na aula passada, né? Então, a questão do epicanto, né? Que confunde, às vezes, com uma esoforia. E você tem uma região do branco do olho aqui menor do que aqui, mas quando você faz o Hirschberg, que você coloca um foco luminoso na direção do rosto do paciente, você vai ver que o reflexo luminoso aqui, ó, está bem alinhado no centro das pupilas. Que a gente observa nesse desenho esquemático aqui. Então, nesse teste de Hirschberg, você coloca um foco luminoso, né, a distância de mais ou menos 1 metro do paciente, com ele olhando na posição da luz. Então, você vai ver onde que está esse reflexo. Então, o reflexo tem que estar bem alinhado nos dois olhos. Se o reflexo estiver mais lateralizado, ó, aqui na borda da pupila, aqui na borda da córnea, mesmo na esclera, você vai ver que o paciente vai ter um desvio ocular ou não. Testar a movimentação nas posições cardinais do olhar, que a gente já comentou com vocês também. Bom, e depois você vai fazer a oftalmoscopia, tá? Então, na oftalmoscopia, as estruturas que a gente espera observar são aqui o nervo óptico, né? Os vasos das arcadas principais, temporais e nasais, e a região macular, que a gente observa nesse esquema e aqui na retinografia em vivo. A oftalmoscopia ela pode ser de dois tipos. Então, você tem a direta e a indireta. A indireta, que é que está aparecendo nessa imagem, que você precisa do oftalmoscópio indireto, é que geralmente a gente realiza no exame no exame oftalmológico pelo oftalmologista, tá? Então essa é a indireta. Qual é a vantagem para a gente oftalmologista realizar isso? A vantagem é que a gente consegue examinar a retina toda praticamente de uma só vez. Você consegue ver a periferia da retina, você tem noção de profundidade porque você está usando a estereopsia. Tá? Então, isso é muito mais prático para a gente, oftalmologista, avaliar o paciente de maneira mais completa. Mas a gente também pode fazer a oftalmoscopia direta aqui. Tá? Então, as vantagens da direta é que é um aparelho que é mais econômico, né? Então, você tem um acesso mais geral. A prática dele é mais fácil de você utilizar, você com algum treinamento você já consegue realizar. E você consegue ver uma imagem maior e direta, né? Então aquela imagem não é invertida, como a gente vê aqui na imagem, até o paciente de cabeça para baixo, a fim de corrigir essa questão da indireta que tem essa imagem invertida. Desvantagem da oftalmoscopia direta é que você tem um campo de visão mais restrito. Então você consegue ver às vezes só o nervo óptico, você consegue ver só um pedaço da mácula ou só a arcada. Aí você consegue, com alguma paciência procurando, examinar grande parte da retina com alguma prática com essa oftalmoscopia direta. Tá? Bom, agora aqui um outro exame que a gente utiliza, mas aqui já é bem restrito realmente ao consultório do oftalmologista, é o exame da lâmpada de fenda. Então, assim, é muito útil para você avaliar com um grande aumento todas as estruturas oculares, né? É um biomicroscópio, você tem uma lente com aumento aqui, e você consegue ver todo o segmento anterior e, com auxílio de lentes auxiliares, você consegue avaliar também o segmento ocular posterior. Conforme o ajuste que você faz na iluminação, na posição da lâmpada de fenda, você pode ter cortes em paralelepípedo, como a gente vê aqui, dando foco aqui um pouco na córnea, mas mostrando aqui a luz também na íris, na pupila.
aqui o cristalino e aqui a íris novamente, ou você pode fazer uma imagem mais estreita aqui, que você quer fazer um corte óptico para avaliar o estroma, por exemplo, da córnea, como aparece nessa imagem, tá? Então você pode trabalhar a iluminação conforme que você for mais interessante. Geralmente associado aqui à lâmpada de fenda, a gente tem um outro aparelho aqui que é o tonômetro. Tá? Então, esse aqui é o tonômetro de planação de Goldman e ele é utilizado para a gente fazer a estimativa da pressão intraocular. Bom, então a pressão intraocular, o normal dela, a gente considera os limites em torno de 10 a 21. Tá? Então, se tem pessoas que podem ter um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas acima de 21, a gente já fica um pouco preocupado com relação à hipertensão ocular, né, que é o principal fator de risco para a ocorrência do glaucoma, que é quando você tem essa pressão alta com uma lesão do nervo óptico e com umas perdas características de campo visual. Então, é assim que a gente mede a pressão intraocular. Na prática, no nosso consultório, a gente pode ter uma ideia pela palpação bidigital. Tá? Então, você vai com seus 2 dedos polegares e você faz uma leve compressão no olho e você vê a consistência ser mais ou menos parecida com a da nossa eminência hipotenar aqui. Então, dá para você ter uma ideia de como que está a pressão, geralmente em casos que ela vai estar muito elevada, né? Então, o normal da pressão, digamos, é até 21, então você não vai conseguir ver 22, 23, 24, mas acima de 30, 35, com o olho mais rígido, você já consegue ter uma ideia e pode te ajudar a diferenciar, por exemplo, de crises glaucomatosas agudas, né? Em casos de glaucoma agudo, a gente vai ver numa aula mais adiante, quando a pressão está bem elevada de uma maneira súbita, e você consegue fazer essa diferenciação, isso pode te ajudar. Bom, agora a gente vai passar especificamente para cada estrutura ocular, a fim da gente avaliar a questão da anatomia, tá? A gente ilustrar algumas imagens para vocês, para quando vocês lerem no livro, vocês terem alguma ideia. Então, com relação à córnea, um dos exames que a gente pode utilizar muito é a topografia de córnea. Ele constrói para a gente um mapa da superfície da córnea com a curvatura dela. E aqui a gente vê aquilo que a gente comentou, por exemplo, na aula da anatomia, né? Ele dá para a gente aqui, ó, a curvatura da córnea no eixo mais quente, aqui no vermelho, que é 44 dioptrias, né? E no outro meridiano, que seria esse aqui, o menos curvo, 42 dioptrias. E aqui, conforme a curva aumentando, você vai tendo a dioptria. Então, esse exame da curvatura da córnea, ele é muito útil assim, pré-operatório de cirurgia de córnea, né, cirurgia refrativa, para aquela cirurgia para miopia, para hipermetropia, para tirar o grau, a laser. Então, você tem que ter um exame desse bem feito para você programar a sua cirurgia. Também é útil quando você vai adaptar, às vezes, lente de contato, né, para você avaliar óculos. Às vezes, se o paciente tem uma refração muito diferente, você também pode utilizar esse exame aqui para acompanhar doenças da córnea específica que podem ter afinamento e aumento progressivo desse grau, como o ceratocone, por exemplo. Um outro exame aqui que é interessante, e que a gente pode ver em vivo essa imagem aqui, é semelhante à lâmpada de fenda, só que você tem uma foto disso daí. É biomicroscopia especular. Então você tem uma imagem da camada mais interna de células da córnea, que são as células do endotélio. Então são células hexagonais, você consegue fazer uma contagem delas aqui, né, que nesse caso aqui ela deu 2.500, né, células, a estimativa dela. Então isso aqui é interessante quando você vai, às vezes, operar um paciente mais idoso, que tem alguma descompensação da córnea, e você quer saber se aquele paciente é um candidato, às vezes, para ter uma córnea descompensada e vir ser submetido a um transplante tardiamente. Então aqui serve para a gente se basear e tomar cuidado na hora da decisão da nossa cirurgia. Bom, com relação ao glaucoma, como a gente já citou vocês, então assim, é uma neuropatia óptica que tem características específicas de perda de campo visual, né? E que geralmente é associada com pressão, com hipertensão ocular. Então você tem que avaliar a pressão ocular, você tem que avaliar como que é o mecanismo de drenagem do humor aquoso e você tem que avaliar a função do nervo óptico, né? Então aqui você pode fazer a gonioscopia, que é esse exame com uma lente que você encosta na córnea e você avalia o ângulo da câmara anterior aqui, por onde é drenado o humor aquoso, para saber se ele tem alguma obstrução, se ele tem algum pigmento, alguma coisa que impeça a drenagem do humor aquoso. E você pode avaliar a estrutura também e a função. A função, aqui é importante a gente lembrar do campo visual, tá? Então, o campo visual,
Às vezes, o pessoal que vai trabalhar com endocrinologia, com neurologia, fazer triagem, por exemplo, de tumores intracranianos, adenoma de hipófise, você vai acabar pedindo muito campo visual, né? Então, ele é muito útil para avaliar essas lesões, tanto oculares propriamente ditas, causadas, por exemplo, pelo glaucoma, quanto pelas lesões centrais, causadas pelas neurites ópticas, neuropatias isquêmicas, doenças compressivas, tá? Então, esse campo visual aqui é o campo que mais a gente vai encontrar na nossa prática para realizar. Na verdade, é muito difícil você encontrar outro tipo de campo visual. Esse aqui é o computadorizado. Então, o paciente vai ter uma programação no aparelho e ele vai testar cada ponto, que é cada pontinho desse que aparece aqui, com uma intensidade de luz, de luminosidade diferente, a fim de identificar se o paciente tem uma média adequada naquele ponto testado ou se ele tem uma perda. Baseado nisso, ele vai fazer um mapa para a gente aqui do que o paciente enxergou, que fica mais clarinho, mais branquinho aqui, e do que o paciente não enxergou, que fica mais escuro, que é essa área daqui. Tá? Então aí você vai ter uma ideia, por exemplo, o paciente tem uma grande perda de campo visual, só tem uma área arqueada aqui que ele não enxerga aqui. Então, provavelmente um caso de glaucoma bem avançado. Tem um outro padrão de campo visual, que é o manual, né? Então, esse é feito baseado na informação do paciente de objetos que ele vê se aproximando do campo visual dele. Esse é muito bom para doença neurológica e para paciente que enxerga mal, que tem uma acuidade visual bem baixa. Mas esse, assim, pela questão da prática, né, de necessitar de uma pessoa mais especializada para realizar, é muito difícil você encontrar para fazer hoje em dia, pelo menos aqui em Manaus, talvez vocês não consigam encontrar esse. Bom, com relação ao estrabismo, algum teste muito importante a gente apresentou, que foi o do Klinsch, que a gente já viu anteriormente, né, para você, o Richberg, digo, para fazer aquela triagem nos casos mais básicos, mas também é interessante você saber se, por exemplo, nesse caso daqui, você realiza o teste de cobertura, e saber se o paciente que está com esse olho desviado aqui, se o outro olho tem capacidade de fixação ou não, e se esse olho tem alguma motilidade preservada. Então é interessante você ocluir o olho que está fixando e ver se o outro olho tem capacidade de fixar. E se ele é capaz de se movimentar e se ele tem alguma visão. Às vezes esse olho não se movimenta, tá? De outro modo também, é importante você testar em casos que aparentemente são normais, se o paciente pode ter um desvio. E você realiza a oclusão dos olhos e vê se esse olho vai ter uma quebra de fixação com algum desvio ocular, ocorrendo uma aforia, que a gente chama aqui, que é um desvio intermitente. Bom, com relação ao segmento ocular posterior, então também você pode testar a estrutura deles, né, com, por exemplo, como a tomografia de coerência que a gente mostrou na nossa aula de anatomia, que mostra todas as camadas da retina, ou a estudo da vascularização por meio de corantes como a fluoresceína, e você pode também ter testes eletrofisiológicos, né, para ver determinada célula, como que ela se comporta, testar os fotorreceptores, testar as células bipolares, testar as células ganglionares, como que cada uma se comporta semelhante a um elétron, né? Então você consegue ver aqueles impulsos elétricos sendo transmitidos pela retina. Bom, que a gente colocou para vocês dois para ilustrar o teste de Amsler, né? Então que é uma tabela que a gente também encontra no computador, encontra online, e que é muito interessante para testar a função macular central, especificamente, né? Então, paciente que tem alguma maculopatia, como edema macular, alguma hemorragia na mácula, alguma lesão da mácula, ele vai ter alguma alteração nesse teste. Então, isso aqui às vezes é muito útil para paciente que tem predisposição de ter alguma doença da mácula, aí você orienta que ele faça esse teste em casa, né? Então, o paciente está bem, depois começou a ver uma manchinha preta, ele vai testar, ver alguma falha aqui na tela de Amsler e ele volta prontamente para o consultório. Então, às vezes, paciente a gente segue de degeneração macular relacionada à idade, que está em tratamento, a gente dá uma tabelinha desse, ele leva para casa e às vezes ele detecta alguma alteração e precocemente ele volta para avaliação, você já começa a fazer o tratamento dele. Tá? Um outro exame que a gente consegue avaliar segmento ocular posterior é a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia ocular, ela é muito semelhante ao ultrassom do corpo de modo geral. A diferença é que você tem uma sonda menor para você poder apoiá-la no olho, e aqui você consegue ver, por exemplo, o conteúdo do globo ocular. Anteriormente, você consegue ter uma imagem aqui da córnea, né, que são essas duas aspinhas que a gente vê aqui.
Você consegue ver alguma coisa que nessa imagem não está muito bem definida, mas da cápsula do cristalino, com o diafragma do cristaliniano, e posteriormente você consegue ver a parede ocular posterior, que não dá para você diferenciar em olhos sadios a retina da coroide da esclera, propriamente dito, né? A não ser com alguma patologia. E aqui você consegue ver o nervo óptico, né? Com a sombra dele posterior, você consegue ver também músculo extraocular aqui, músculo extraocular aqui. Bom, por último aqui, dessa parte de estruturas oculares que a gente vai apresentar para vocês, é com relação à avaliação das partes ósseas, né? Então, órbita e crânio. Então, quando você não tem muitos recursos e você está no interior, você pode tentar lançar a mão de uma radiografia, que às vezes pode ser útil em caso de suspeita de corpo estranho, suspeita de fratura de órbita. Então, às vezes, ela pode te ajudar nesse sentido. Se você tiver mais condições e quiser avaliar estruturas ósseas, aí a tomografia é mais importante. Mas se você quiser avaliar músculo, o nervo óptico propriamente dito, o conteúdo retrobulbar, aí no caso a ressonância já é mais útil, tá? Bom, pessoal, então é assim, a gente vê que tem muita coisa aqui que a gente no consultório da oftalmologia somente vai poder resolver, mas tem muita coisa que na prática de vocês podem implementar no consultório no dia a dia e que vocês podem ajudar a triar, né, aqueles pacientes que são mais graves, daqueles que são menos graves, e que quando vocês se depararem com o livro, vocês vão conseguir identificar naquela imagem aquilo que vocês podem estar conseguindo visualizar. Bom, era isso que a gente queria passar para vocês e agora a gente deixa para algum comentário, alguma dúvida que vocês possam querer fazer. Tudo tranquilo aí? Então tá bom. Por mim tá tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo também, professor. Então tá bom, pessoal. Então, por hoje a gente já encerra por aqui. E na semana que vem, quem vai ser aquele colega que eu falei para vocês, né, que é especialista em retina e oncologia ocular, que vai apresentar para vocês a aula dos tumores e da catarata, tá? Que vai ser o Dr. Daniel Ribeiro, vai apresentar aqui também pelo Meet, tá bom? Eu vou abrir o link para ele poder entrar e depois vocês ficam com ele aí, tá bom? Então, boa noite aí, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisa a gente está à disposição aí, tá? Obrigado, Tchau. professor. Boa noite, professor.